Metrodora. O resgate do nome esquecido. O nome chega até nós como um sussurro entre estantes altas e corredores frios, perdido em catálogos antigos, às vezes tratado como engano de copista, às vezes como sombra de alguém que nunca existiu. Metrodora. Em pergaminhos gastos, onde a tinta já cedeu ao tempo, esse nome resiste com uma teimosia rara. Não é o tipo de resistência que faz barulho. É a que se mede pela sobrevivência do conteúdo. Porque, quando as páginas são abertas, o que aparece não é lenda, mas uma voz técnica, firme, interessada em sintomas, em sinais do corpo, em escolhas de tratamento. E isso surpreende por um motivo simples. O texto atribuído a Metrodora é frequentemente apontado como um dos mais antigos tratados médicos conhecidos associados a uma autora mulher na tradição ocidental. O detalhe importa, mas o impacto importa mais. Enquanto o imaginário popular coloca a medicina antiga como uma galeria de nomes famosos gravados em mármore, aqui há outra cena. Uma pessoa descrevendo o corpo feminino com método, sem dramatização, como quem trabalha para reduzir dor e evitar tragédias. Ainda assim, a vida por trás dessas linhas é fragmentária. Há registros, há versões, há lacunas. E justamente por isso a investigação é tão fascinante. Como alguém, em um mundo tão restritivo, escreveu com tamanha autoridade? Para responder, precisamos recuar até o tabuleiro do seu tempo, quando o conhecimento circulava devagar e cada frase copiada podia decidir quem seria lembrado. E o primeiro passo é entender o mundo que tentou engolir esse nome. O cenário de um império em mutação. Os séculos XIII e IV, período que muitos estudiosos associam a Metrodora, são um terreno de mudanças rápidas e tensões constantes. O Império Romano vivia crises políticas, disputas internas e transformações religiosas. No Oriente, cidades preservavam bibliotecas, escolas e práticas médicas que vinham do legado grego. Ao mesmo tempo, muita coisa se rearranjava. Instituições mudavam de função, centros de estudo fechavam ou migravam, e o conhecimento médico era transmitido por manuscritos copiados à mão, sujeitos a erros, cortes e reorganizações. A medicina ensinada em círculos formais ainda valorizava teorias amplas, como a dos humores, e frequentemente buscava encaixar pacientes em modelos gerais. Mas o corpo feminino, com suas especificidades, era um campo em que tabus sociais, pudor e desconhecimento criavam atrasos reais no cuidado. A consequência não era abstrata. Diagnósticos imprecisos, tratamentos inadequados, sofrimento prolongado. É nesse cenário que um texto voltado a doenças das mulheres ganha sentido como resposta prática a uma necessidade evidente. O tratado atribuído a Metrodora não parece escrito para impressionar. Parece escrito para funcionar, para ser consultado quando a urgência não permite discursos longos. Isso sugere uma autora, ou um núcleo de autoria, familiarizada com casos reais, com recorrências e diferenças sutis. E quando um texto nasce de necessidade, ele sobrevive por utilidade. Mas de onde viria essa formação? Em que ambiente uma mente assim se constrói? A próxima peça está no estilo da escrita, que entrega pistas sobre quem a produziu. A formação de uma mente clínica. Não se escreve um manual tão concreto sem convivência íntima com a prática. Mesmo quando detalhes biográficos se perdem, a escrita denuncia a mão. A preocupação com o que se vê, com o que se palpa, com o que muda de um caso para outro. O texto atribuído a Metrodora revela familiaridade com a tradição médica grega, mas também um impulso organizador que vai além de repetir autoridades. A linguagem é direta, de quem prefere orientar a ação a disputar prestígio. Em vez de se alongar em teorias, ela volta ao corpo. Dor, corrimento, febre, inchaço, alterações de fluxo, sinais que um profissional reconheceria numa sala de atendimento. Isso sugere acesso a pacientes, tempo para observar e liberdade para registrar conclusões. Condições nem sempre fáceis em qualquer época,
ainda mais para uma mulher, caso a autoria feminina se confirme como muitos defendem. O ambiente provável é urbano, onde circulavam manuscritos e onde a prática podia se articular com o aprendizado formal ou semiformal, por meio de família, mestres, redes de cuidado e parteiras experientes. Nada disso é certeza absoluta. É uma reconstrução a partir do que o próprio texto deixa escapar. E o que ele deixa escapar é uma mente que quer diminuir o espaço do improviso. Por trás das frases, há uma disciplina: registrar, comparar, ajustar. É esse treinamento que prepara a grande virada da história. O momento em que a experiência deixa de ser apenas rotina de trabalho e se transforma em método escrito, consultável, transmissível. E quando um método vira texto, ele começa a viajar e a enfrentar forças que tentam moldá-lo. A revolução do método Metrodora. O passo decisivo não foi apenas tratar, mas organizar o tratamento como ferramenta. O tratado atribuído a Metrodora chama a atenção pela forma. Ele é feito para consulta, para que alguém encontre um tema e vá direto ao ponto quando o tempo aperta. Em algumas tradições manuscritas, a organização aparece de modo quase de prontuário, com entradas claras e foco nos sinais clínicos. Isso é mais do que estilo, é visão de trabalho. Em vez de buscar causas vagas, o texto descreve padrões físicos e tenta diferenciar quadros semelhantes. Quando um sintoma indica algo passageiro e quando indica algo perigoso. Há ainda discussões sobre condições que hoje chamaríamos de infecções, inflamações, prolapsos e massas, sempre com cautela e pragmatismo. Em certos trechos, aparecem menções a procedimentos e exames internos, embora a extensão exata disso varie conforme a versão do manuscrito. Por isso, aqui, o mais seguro é dizer que há indícios de práticas de exame e intervenção mais minuciosas do que se imagina para o período. O ponto central permanece. O corpo feminino é tratado como um território clínico específico, que exige atenção própria. Essa mudança não acontece em um único dia, mas em dezenas de atendimentos, em correções de rota, em escolhas que funcionaram e escolhas que falharam. E é aí que a narrativa ganha tensão. Um método nasce quando alguém precisa acertar sob pressão. Mas o método, para sobreviver, precisa de algo além do consultório. Precisa de repertório terapêutico. E é nesse repertório que a próxima camada aparece. Entre a botânica e a farmácia antiga. Ao avançar pelo texto, o que surpreende é a densidade terapêutica. Há receitas, combinações, orientações de aplicação e, em alguns casos, dosagens ou proporções, sugerindo uma autora acostumada a ver efeitos e ajustar condutas. A farmacopeia antiga era um território perigoso. Plantas, minerais e substâncias que tanto podiam aliviar quanto piorar. O tratado atribuído a Metrodora se destaca quando evita promessas grandiosas e se mantém no chão da prática. Em várias passagens, a ideia é reduzir dor, conter sangramento, tratar inflamações, orientar cuidados no pós-parto, lidar com complicações que naquele tempo podiam ser fatais. Há um senso de prudência que chama a atenção, como se o texto carregasse a memória de casos em que fazer demais custou caro. E, ao mesmo tempo, a ousadia metodológica, registrar o que funcionou o suficiente para ser repetido. Esse equilíbrio entre cautela e ação é o coração de uma medicina feita sem laboratório moderno, mas com observação insistente. Também é o que explica por que um texto assim circula. Manuscritos sobrevivem quando ajudam alguém a resolver um problema real, e esse tratado parece ter sido manuseado como ferramenta, não como peça de vitrine. Só que circular tem preço. Ao viajar, um texto pode ser recortado, reescrito, atribuído a outro nome, adaptado ao gosto do copista. E quando isso acontece, a autoria entra em zona de risco. É aqui que a história deixa de ser apenas médica e vira também uma história sobre memória e sobre o silêncio que pode engolir um nome.
o peso do cotidiano e a coragem do registro. A coragem de uma figura como Metrodora, se aceitarmos a autoria, talvez não esteja em confrontos públicos, mas na persistência diária. Imagine a cena. Uma sala simples, luz entrando por uma abertura estreita, instrumentos básicos, tecidos fervidos, água, perfumes para disfarçar odores, e uma paciente que chega tarde demais porque teve vergonha de falar, ou porque ninguém levou a sério os primeiros sinais. A pressão é concreta. Não existe imagem, não existe antibiótico, não existe anestesia como conhecemos. Existe decisão. E depois da decisão, existe a consequência. O texto atribuído a Metrodora parece escrito por alguém que conhece esse peso e tenta reduzir o acaso. Registrar para que o próximo atendimento seja menos cego, para que outro profissional não repita um erro, para que uma mulher não morra por falta de diagnóstico. Mesmo sem termos detalhes sobre reações sociais do período, dá para entender o risco básico. A medicina era um campo de autoridade, e a autoridade não se distribuía de forma igual. Ainda assim, o texto não pede permissão. Ele se apresenta com firmeza, como manual de trabalho. Essa é uma rebeldia silenciosa, a competência registrada. Não é o tipo de rebeldia que precisa de slogans. Ela aparece na precisão. E quanto mais precisa a escrita, mais difícil é ignorá-la. Só que o tempo tem suas próprias formas de ignorar. E quando os séculos avançam, a disputa não é mais sobre um tratamento, mas sobre quem teve o direito de assinar o texto. Autoria, cópias e o desaparecimento do nome. Quando um manuscrito atravessa séculos, ele raramente chega intacto. Copistas reorganizam, corrigem, resumem, acrescentam. Às vezes, um nome se preserva. Às vezes, some na troca de capa, na mudança de catálogo, no erro de uma letra. Com Metrodora, essa instabilidade virou parte da história. Durante muito tempo, debates giraram em torno de questões básicas. Seria um nome próprio de autora? Seria um título? Seria uma confusão com formas masculinas parecidas? Em alguns estudos, a análise linguística e o contexto do conteúdo sustentam a ideia de autoria feminina. Em outros, a prudência lembra que os manuscritos sobreviventes não entregam certezas absolutas sobre biografia. O que é difícil negar é a singularidade do texto, um foco consistente em ginecologia, uma organização prática e uma voz que não se encaixa perfeitamente no padrão de compêndios masculinos mais teóricos. Essa ambiguidade, longe de enfraquecer, aumenta o fascínio. Estamos diante de um conhecimento que venceu o tempo, mesmo quando o nome que o carregava ficou frágil. E isso explica a sensação estranha que o manuscrito provoca. Ele funciona como prova e como enigma ao mesmo tempo. Se o conteúdo sobreviveu, ele deve ter sido usado. Se foi usado, deve ter impactado práticas reais. E então surge a pergunta decisiva: até onde esse impacto alcançou e por quais caminhos ele passou antes de reaparecer nas mãos de historiadores modernos? A vida longa de um texto útil. O legado de um tratado médico não se mede apenas pelo aplauso, mas pelo uso. Textos práticos costumam se infiltrar em outros textos. Trechos reaparecem, receitas são copiadas, orientações são incorporadas sem que o leitor saiba a origem. Com o material atribuído a Metrodora, há indícios de circulação no universo bizantino, e mais tarde, de ecos em tradições médicas que dialogaram com esse mundo, direta ou indiretamente. A forma exata dessa influência é objeto de discussão, e é mais honesto falar em linhas de transmissão do que em uma ligação simples e reta. Ainda assim, é plausível que práticas descritas ali tenham alimentado repertórios posteriores, porque o texto responde a problemas universais: complicações de parto, infecções, dores persistentes, situações em que uma intervenção rápida muda o destino de uma família inteira.
Em certos casos, o tratado parece antecipar um tipo de racionalidade clínica que, séculos depois, seria valorizada. Observar, comparar, decidir, registrar. O ponto mais importante é que o texto não é uma peça isolada. Ele pertence a um ecossistema de cuidado feminino em que parteiras, curadoras e profissionais de diferentes níveis trocavam métodos. Por isso ele sobrevive, porque era útil onde a vida era frágil. E quando um texto útil atravessa o tempo, ele deixa um rastro invisível no presente. A questão é, como esse rastro se conecta ao modo como pensamos saúde hoje, em um mundo que parece tão distante daquele quarto iluminado por uma única fresta? Por que Metrodora ainda importa? Falar de Metrodora no século XXI não é um gesto de nostalgia, mas de leitura histórica cuidadosa. O valor da obra atribuída a ela está menos em ser antiga e mais em mostrar como a medicina se constrói a partir de detalhes concretos. Em uma época sem tecnologia moderna, a ferramenta principal era o olhar treinado, a escuta, a comparação entre casos. Esse tipo de postura continua essencial. Mesmo hoje, com exames sofisticados, a clínica começa no relato da paciente e no reconhecimento de padrões. E há outro ponto. O corpo feminino foi, por muito tempo, interpretado por lentes que nem sempre priorizavam a experiência real de quem sente. Recuperar um texto que observa sintomas sem fantasia, que tenta distinguir condições e oferecer intervenções, ajuda a lembrar que a história da medicina não é linear nem simples. Ela é feita de avanços, recuos, esquecimentos e redescobertas. Metrodora representa uma dessas redescobertas que nos obriga a ajustar o foco. Perceber que conhecimento útil pode ser preservado, mesmo quando o nome se torna frágil. Isso muda a pergunta. Em vez de por que ela foi esquecida, a pergunta vira: o que mais foi esquecido junto? E quando fazemos essa pergunta, o passado deixa de ser um museu e vira um mapa de lacunas. E toda lacuna é um convite, especialmente quando a última cena precisa fechar com algo que o espectador leve para a vida. No fim, Metrodora permanece como duas coisas ao mesmo tempo: um nome e um rastro. O nome, às vezes nítido, às vezes borrado, viajando de cópia em cópia. O rastro, mais firme, gravado no jeito prático de olhar para o corpo, registrar sinais e tentar aliviar sofrimento com método. Talvez nunca saibamos tudo sobre a pessoa por trás do tratado, e essa incerteza é parte do que torna a história honesta. Nem toda vida chega até nós com retratos, cartas e testemunhos. Algumas chegam só pelo trabalho. E quando o trabalho é bom o suficiente para atravessar séculos, ele se torna uma espécie de presença. A presença de alguém que, em um tempo duro, escolheu escrever para que outros acertassem mais. De alguém que transformou o cuidado íntimo, frequentemente escondido, em conhecimento transmissível. Se existe uma síntese possível, é esta. A história não é feita apenas por quem foi celebrado em praça pública, ela também é feita por quem foi consultado em silêncio, em momentos de urgência. E talvez o maior gesto que podemos fazer hoje seja simples: prestar atenção. Curta, comente, compartilhe. Dar nome ao que ficou sem nome. Ler as margens, seguir os rastros. Se você quer continuar descobrindo essas vozes que atravessaram o mundo sem pedir licença, inscreva-se no canal Vozes Femininas que Mudaram o Mundo. Porque às vezes, recuperar um nome é também recuperar uma parte do que fomos e do que ainda podemos ser.